Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vlog aqui deste canal. Eu estou organizando o quarto da pequena porque hoje é dia de pediatra. Então, antes da gente ir ao pediatra, eu tô dando uma geral, ele está aqui ao meu lado, já trocadinha, bonitinha, pronta pra ir, mas tem umas roupinhas dela pra guardar, então eu vou aproveitar. Mas eu resolvi começar esse vlog porque o meu ritmo de leitura diminuiu bastante esses dias, então acho que eu preciso aí de um incentivo, né, de poder vir aqui e saber que eu tenho esse compromisso de vir aqui comentar sobre as minhas leituras, mas no decorrer desse vídeo, se tudo der certo, eu vou lendo aí alguns livrinhos com vocês. Vou aproveitar que a Pituquinha está acordada aqui do lado, então se eu falar não vou acordá-la, para comentar com vocês sobre a minha leitura atual, que está sendo Todas as Cores da Escuridão. Eu já tô na página aí 224, se o celular estiver andando, porque ela está se mexendo onde eu estou apoiada. Mas eu estou na página 224, esse livro é um calhamaço, tá, gente? Eu não cheguei nem na metade ainda. Mas é um livro, um thriller, assim, de investigação. A gente vai ter uma criança que fica sequestrada. E a gente vai acompanhar um pouco sobre essa investigação, a gente vai acompanhar um pouco sobre o que aconteceu depois disso, como ficou a família, os amigos. Só que esse é um livro que não vai se passar inteiro ao redor desse sequestro só, sabe? Porque ele vai se passar em vários anos. Ele começa em 75 e vai até 2001. Então, a gente vai ver tudo isso acontecendo e, enfim, como ficou essa cidade por conta desse sequestro. Gente, eu acho que o celular andou mesmo. Enfim, como ficou a cidade por conta desse sequestro, as pessoas envolvidas, enfim. E tá sendo muito interessante, tá? Ele tem diversas passagens, assim, bizarras. A gente vai ver o sequestro, a gente vai ver a pessoa que foi, a criança que foi sequestrada. Olha, ela tá derrubando tudo aqui. A gente vai ver durante o período que essa criança ficou sequestrada, então a gente vai ver o que aconteceu. Então é um livro mais pesado, mas ele tem toda uma parte psicológica da coisa, sabe? Como que essa criança ficou com tudo que aconteceu com ela. Enfim, tá sendo muito interessante, mas é um calhamaço. Eu resolvi começar esse vlog e eu comentei com vocês porque eu tô deixando a leitura de lado. Eu ando tão cansada, gente, a verdade é essa. Um bebê em casa, uma rotina diferente. Meu marido vai mudar o horário de trabalho dele, né? Ele acabou indo para outro turno no lugar onde ele trabalha, assumindo outras funções. E aí, enfim, a gente tá aí se adaptando, né? E a minha rotina segue de mãe 24 horas. Mas eu tenho tentado voltar a ler em alguns momentos, porque os momentos que eu não tô com ela, ou que ela tá dormindo, ou eu tô fazendo serviço de casa, ou eu tô simplesmente sentada existindo porque eu tô bem cansada. Mas eu não quero deixar isso acontecer, porque eu realmente quero fazer as coisas que eu gosto, entendeu? Então, resolvi voltar para as minhas leituras, porque essa leitura tá sendo muito interessante, muito legal. Então, espero conseguir finalizar. E ela vai começar a chorar. E o celular já tá escorregando novamente. Vai começar a chorar aqui do lado. Mas é isso. Um dos motivos de eu começar esse vlog caótico, com o celular escorregando, com ela se mexendo aqui do lado, é pra eu tentar voltar a ser leitora além de mãe. Porque esses dias têm sido mais complicados. Mas é isso. Vamos ver quando eu vou conseguir finalizar essa leitura e aí eu venho comentar com vocês. Talvez eu venha até na metade, assim, depois que eu passar da metade. Talvez pra comentar, porque eu não cheguei nem na metade dele ainda. Esse é um calhamaço de quase 600 páginas. Então, eu ainda tenho um caminho aí pela frente, mas eu fiquei muito feliz de receber esse livro da editora.
porque eu tava muito afim de ler, eu vi muitos comentários positivos. E, gente, eu sou fanática por thrillers e suspenses e... Enfim, esse daqui tá entregando uma história, assim, de bandeja maravilhosa pra mim. E eu gosto porque também tem capítulos curtos. Eu sou fã de capítulos curtos, tá, gente? Tem capítulo que é, tipo, uma página. Mas eu sou fã porque, assim, às vezes é uma página que eu consigo ler. Porque ela pede atenção. Então, às vezes, é só uma página que eu consigo ler. E eu tenho pavor de parar capítulos no meio. Então, esse livro tá sendo ótimo por causa disso. Mas é isso, gente. Vamos ver aí como é que vou continuar essa história. E aí eu venho comentar com vocês o que mais eu estou achando. Bom, gente, comprei... Deixa eu soltar meu cabelo um pouco. Compramos, na verdade, aquele carrinho que o pessoal tá colocando livros. No meu caso, não vai ser para colocar livros por enquanto. Talvez num futuro. Mas por enquanto não vai ser. Vai ser para arrumar as coisas de troca de fralda da pequena. Porque o que acontece? A gente troca ela hoje num trocador em cima da cômoda, nesse daqui. Só que ela já não está mais cabendo. Então, a gente vai ter que usar aqueles trocador mesmo que você guarda, sabe? Não vai ter nenhum lugar fixo mais pra gente colocar ela pra trocar, né? Vai ser, provavelmente, durante as madrugadas vai ser na cama mesmo, né? Até aqui no chão, enquanto ela estiver brincando, coisa assim. Só que pra isso, a gente precisava tirar as coisas aqui da cômoda, porque não tem sentido eu trocar ela no quarto e eu ter que ficar buscando, né? Então, teria que ser alguma coisa fácil da gente ter nas mãos, assim, né? A fralda, o algodão, tudo que a gente vai precisar. Uma troca de roupa numa emergência, coisas do... E aí eu sugeri ao meu marido, que eu já tinha visto nas redes sociais o pessoal usando esse carrinho pra isso também. E é um carrinho, tipo assim, que eu consigo usar pra outras coisas depois, né? Não vai ser um investimento perdido. A gente vai usar pra isso agora e se a gente achar um outro método ou futuramente, né, a gente resolver trocar, eu vou utilizar esse carrinho pra colocar, muito provavelmente, pra colocar livros, se ele estiver bom até lá, né? Então, assim, não é um investimento perdido. E aí nós compramos e chegou. A gente comprou branco mesmo, tá? Porque que é pra aparecer realmente a sujeira, pra não, como vai ficar as coisas dela, pra gente não deixar acumular nada, porque se a gente compra escuro, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Na correria, quem tem bebê aí sabe como é que é. Na correria a gente acaba esquecendo de limpar, e aí como é branco, é mais fácil da gente conseguir enxergar a sujeira, e aí a gente vai realmente notar que tá precisando de uma boa limpeza. Então eu vou tentar montar o carrinho. Não sei se vou conseguir. Quem sabe? Se aparecer aqui no resto desse vídeo é porque eu consegui montar. Vou tentar filmar pra vocês, deixar filmando ali o celular. O Nenex tá aqui do meu lado com as suas amigas Raposa e um Servinho. Está aqui observando as duas. A gente estava brincando até agora, né? Fazendo um tummy time, brincando com chocalho, coisas do tipo. E é isso. Logo ela vai querer mamar, então eu vou tentar montar esse carrinho nesse meio tempo. Bom, o carrinho está aqui, mas eu só encaixei as peças, eu não consegui rosquear os parafusinhos, porque ele está difícil de rosquear. Então, eu vou esperar o ilustríssimo marido chegar do trabalho, mas o carrinho está aqui, gente, ele é desse estilo, então falta as rodinhas. E falta prender certinho, assim. Então, vai essas coisas aqui, né, meu Kindle está aqui, mas vai isso daqui. Isso daqui não vai ter mais, a gente vai pegar um portátil, daí
que a gente consegue levar pra todos os lugares. Que daí é um bom que ela ganhou de presente. Bem grossinho. E que ele é bem grande também, então vai dar pra colocar no carrinho. Eu ainda não sei o que a gente vai fazer com esse. Aqui realmente não tá dando mais. E ela vai aprender a rolar logo, logo. E não dá pra deixar ela em cima da cômoda, né, gente? Perigos, né? Não que a gente deixe e saia fazer alguma coisa, né? A gente não deixa. A gente só deixa em locais seguros, ou dentro do berço sem nada, ou no chão. Que daí, se ela rolar, ela rola no chão mesmo. Mas, acidentes acontecem, né, gente? Então, pra evitar isso, a gente vai tirar o trocador da cômoda, já que ela tá maior, e também porque ela tá do tamanho do trocador, praticamente. E ela está aqui do meu lado, conversando com as suas amigas. Mas é isso. Então, por segurança, a gente vai tirar o trocador dali. E vai colocar, usar mesmo em alguns lugares mais seguros, assim, ou no meio da cama, quando a gente estiver junto, né? É claro, no chão mesmo, colocar ela no trocador no chão mesmo, assim, em cima do tapetinho dela de brincadeiras e coisa do tipo. Mas é isso, gente, eles vão crescendo muito rápido. Essa criança já tá fazendo 3 meses. Bom, gente, meu marido terminou de montar. Eu tô falando meio baixo porque a pequena está dormindo no quarto ao lado, ouvindo uma musiquinha. Mas, meu marido terminou de montar ontem, que eu falei pra vocês que eu não consegui parafusar. Eu acho que eu falei, mas eu não consegui parafusar. Então, eu deixei meio que pré-montado pra ele, ele só chegou e parafusou. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que eu organizei. Claro que pode ser que durante o dia a dia eu vá sentindo a necessidade de colocar, tirar, reorganizar. Então, assim, foi só pensando no hoje, o que eu uso e o que parece ser prático pra mim. Então, vou mostrar pra vocês. Então, ficou assim, gente. Esse é o carrinho, que depois eu quero até usar como livro, pra livro. E aqui em cima, coloquei os lencinhos que a gente usa, que são lencinhos pra banho, mas daí a gente usa pra limpar e molha com água morna. Aqui eu deixei a pomada que a gente usa nela, que é maravilhosa, inclusive se você é mamãe e procura a indicação de pomada, a Bepantol Baby, ela é muito boa, ela é um pouco mais cara, mas ela dura bastante, então compensa. E ela não fica aquela crosta também, sabe, que é difícil tirar, só sai no banho, coisa assim. Ela fica bem transparente, mas enfim. Aqui eu deixei alguns olhinhos que ela usa, que é o olhinho de amêndoa, que ela usa pra algumas coisinhas de pele, que a pediatra indicou. O olhinho da mamãe bebê e a colônia, que a gente ainda não usou, mas eu vou deixar aqui junto por enquanto. O vidrinho pra colocar água quente e o trocador dela. Gente, olha que coisa mais linda. É bordado o nome dela, mas ele é um trocador que abre várias partes, sabe? Ele é dobrado assim, então ele fica bem grandão. Aí na parte de baixo eu coloquei as fraldas e coloquei um restinho que sobrou no pacote, e coloquei as reservas da Bepantol Baby, que a gente achou uma promoção na Amazon que vinha um monte e compensava. Aí a gente aproveitou, então tem reserva de Bepantol. E aqui embaixo são coisas que a gente usa menos, graças a Deus, que são os remédios, né? Que é o Luftal e Tilenol, que ela usa toma por conta de vacina e coisa do tipo. E o Luftal, que graças a Deus a gente só usou 1 ou 2 vezes. Aqui é uma pomada de assadura para tratamento, termômetro, que ainda não usamos, graças a Deus. A tesourinha aqui embaixo é o que a gente mais usa, então eu não sei se eu vou passar ela pra cima em algum momento ou se ela vai ficar aqui embaixo mesmo. Pentinho, que ela não usa, a gente só usa escova nela, porque ela quase não tem cabelo. O negocinho de vacina, o Chofebre, que fica aqui atrás, um talquinho que eu ainda não usei, porque ainda ele é muito bebezinha. E o pó pode causar alguns tipos de problema respiratório, coisa assim, pelo menos foi a indicação da nossa pediatra, então eu deixei aqui embaixo. Não sei se eu vou usar um dia ou vou usar pra outra coisa. Eu deixei as rosquinhas, porque como vai ficar no meu quarto, que provavelmente a gente vai trocar mais ela lá,
E aí eu já deixei as rosquinhas do peito, 2 fraldinhas de boca, porque às vezes numa emergência precisa, e os cotonetes, que às vezes a gente usa também. Então é isso. Inicialmente ficou assim. Estou animada com o meu carrinho novo, gente. Ele é muito bom. Mas é isso, vamos ver se essa organização vai dar certo ou não. Bom, aí onde ficava o trocador, tirando meu copo que não é pra ele ficar aqui, eu coloquei aqui um cantinho de Nárnia, né, com o livro. É que tem o outro a gente tá lendo pra ela, né, o outro que eu tenho. E aí coloquei um castorzinho e um ursinho, que, enfim, tem a ver aí com o universo. Também deixei os 2 bichinhos de pano que ela tem, que ela adora, que é a Tina e a Beca. Ela simplesmente se diverte conversando com eles. Ela está aqui conversando do meu lado. E como a gente ainda vai dar banho nela aqui no quarto, na banheira, no quarto dela, eu deixei as coisas de banho aqui, né? Então, aqui são coisas que a gente ainda não usa, que são os livrinhos de banho, o termômetro que a gente não usa mais. E aqui ficaram alguns cotonetes também. Aí deixei o shampoozinho que ela tá usando, o sabonetinho, vitamina que ela toma, soro fisiológico com a seringa pra limpar o nariz. E também o sugador, que eu não gosto de usar, mas enfim, eu sempre deixo aqui. E a escovinha de cabelo, no cestinho que eu fiz pra ela, que combina com o quarto. Mas é isso. Aí aqui ficou assim. E tem um quadro de Nárnia, que eu não sei se vocês já viram em algum momento, mas uma das minhas melhores amigas pintou pra ela e deu de presente, então fica bem aqui no quarto. E é isso, gente, e meu copo de água. Aí agora eu tenho a primeira gaveta, que antes ficavam os produtinhos livres, então eu preciso reorganizar algumas roupinhas dela, dos dois, né, da cômoda e do guarda-roupa. Vamos ver quando eu consigo fazer isso. Deixa eu mostrar pra vocês uma caixinha que chegou por aqui, do pessoal da LC Agência de Comunicação. Eles divulgam alguns livros, né? E eu recebi aqui, um mapa genealógico da família Graziani, que é do livro Capo da Máfia, que foi o livro que veio. Então veio aqui a árvore genealógica da família, aí veio num papelzinho embrulhado, veio um cartãozinho do livro e veio o livro, que está autografado. Eu amei, gente, muitíssimo obrigada. Esse aqui é o Capo da Máfia, é o volume 1, parte 1, Destino Marcado. E aqui tá escrito assim: a jornada da família Graziani começa na Sicília. Bruno, um humilde camponês, vive tranquilamente ao lado da esposa e de seus 5 filhos, até que um envolvimento inesperado com a máfia muda o curso de suas vidas. Obrigado a fugir, ele recebe ajuda, mas um evento trágico marca para sempre o destino da família. Refugiados em Nova York, os Graziani descobrem que o perigo não ficou para trás. Gangues juvenis, a opressão do temido Dom Maza, o dono do bairro, e a corrupção do sindicato dos portos os forçam a reagir. Para sobreviver, criam alianças estratégicas com policiais, políticos e comerciantes, mergulhando cada vez mais fundo no submundo do crime. Com uma narrativa envolvente e recheada de sangue, vingança e reviravoltas, o Capo da Máfia conecta a trajetória dos Graziani a eventos históricos da época, equilibrando suspense e tragédia e um toque de humor. Um romance eletrizante que prenderá o leitor do início ao fim. E eu fiquei, assim, empolgadíssima para ler. Ele tem 247 páginas, então estou empolgada para ler e resolvi mostrar aqui para vocês nesse vlog o que chegou. E em breve vocês vão me ver aí comentando sobre essa leitura aí no canal. Finalizei a leitura de Quando Finalmente Voltará a Ser Como Nunca Foi. Esse foi um livro que eu recebi da editora Valentina e eu gostei bastante. Ele tem alguns capítulos que me dividiu muito,
que me deixaram meio angustiada, sabe? Por algumas cenas. Eu acho que se você já leu, ou quando você lê, você vai perceber que alguns capítulos realmente vão te deixar bem desconfortáveis. Aqui a gente vai conhecer a história de uma família que mora no mesmo terreno ali que um hospital psiquiátrico, né? Que acontece ali, um hospital psiquiátrico. O pai dessa família, ele é diretor desse hospital, então ele precisa estar o tempo todo ali disponível para resolver os problemas do hospital. Então, por conta disso, ele com a família, a esposa e 3 filhos, moram ali no quintal do hospital. Eles têm uma casa ali. E a gente vai acompanhar a história dessa família, narrada por um dos filhos, tá? E ele vai contar pra gente o dia a dia, a sua infância, como era morar ali no hospital psiquiátrico, como era a sua família, como eles se tratavam, como que era lidar com esses pacientes, que querendo ou não, esses pacientes, eles eram, alguns, né, eram muito presentes na vida dessa família, porque eles andavam ali, né, as crianças andavam pelo hospital psiquiátrico e coisa do tipo, todo mundo conhecia a família toda, tal. Então a gente vai acompanhar um pouco a jornada dessa família, então desde a infância dessas crianças até ali a fase adulta. A gente vai passando por alguns capítulos e algumas fases, algumas situações que aconteciam dentro dessa família. Como eu falei, alguns capítulos me deixaram muito incomodada por algumas situações específicas, mas de resto, para quem gosta de saber sobre rotina de família, aquela coisa de tipo, de saber a cultura da família, da relação familiar, dessa construção familiar, coisa do tipo, é uma ótima indicação. Ele não é um livro que tem grandes reviravoltas, ele não é um livro que tem, assim, um mistério a ser resolvido, nem nada do tipo. A gente vai realmente conhecer a rotina e a cultura dessa família e o que aconteceu na vida desses personagens durante vários anos ali da vida deles. Então, foi um livro muito interessante, eu fiz diversas marcações. Não foi um livro favoritado, justamente porque esses capítulos me incomodaram bastante e porque em alguns momentos, alguns capítulos parecem que não acrescentam muitas coisas ali pra história dessa família, sabe? Mas foi um livro muito interessante de ler, eu gostei dessa leitura e, como eu falei, é uma ótima indicação pra quem quer, pra quem gosta de livros que falam as motos. Pra quem gosta de livros que falam sobre família e sobre erros, acertos, como às vezes a gente erra tentando acertar e tá tudo bem, a gente vai aprender com esses erros. Enfim, gente, é bastante sobre esse crescimento familiar e sobre a gente entender que cada família tem a sua cultura, cada família tem a sua maneira de lidar com os problemas. A gente vai acompanhar vários problemas que vão surgindo ali no decorrer dos anos, como eles enfrentam ou não enfrentam esses problemas, né, de certa forma. Mas é muito interessante, então é uma leitura que vale a pena para vocês conhecerem também. Vamos para mais livros novos, que chegou por aqui mais algumas belezinhas eu vou mostrar para vocês. O primeiro que chegou foi Imagens Estranhas, do Ketsu. Eu tô com muita vontade de conhecer a escrita desse autor. Tá todo mundo comentando sobre, e esse era um dos mais desejados aí do momento. Junto com ele veio um pinzinho da máscara que ele usa e um pôster, que eu vou abrir aqui para vocês verem. Com a capa assim, simples, mas bem diferente. Enfim, gente, eu gostei muito da capa desse livro. Eu não sei, não vai dar pra você... talvez até dê pra ver um pouquinho, mas ele tem tipo uma texturazinha diferente assim. E por dentro ele é essa belezura aqui. Enfim, estou animada pra ler. É um livro de terror e mistério, um fenômeno japonês, então eu estou muito empolgada pra fazer essa leitura. Foi enviado pela editora Suma, então muitíssimo obrigada pelo envio. Do pessoal da N-Versus, eu recebi alguns livrinhos por aqui, né? Recebi o lançamento deles, que é Sanduíche. Eu até recebi duas
versões, dois livros, porque um deles eu vou dar para minha mãe. Eu comentei com eles que esse era um lançamento que tinha me chamado a atenção, por se tratar ali de uma mulher mais velha, com os pais mais velhos, lidando ali com o síndrome do ninho vazio, né? Os filhos já saíram de casa, então vivendo essa parte de meia-idade, né? Essas crises de meia-idade. Aí eu lembrei muito da minha mãe por conta disso, né? De ter os pais mais velhos, enfim, meus avós que estão demandando mais cuidado, a gente que saiu de casa, né? E uma mulher por volta dos 50 anos. Então eu lembrei da minha mãe e eu comentei isso com o editor, então eles enviaram um exemplar para ela também, que eu vou entregar essa semana que ela vem pra cá. Então, estou empolgada para ler esse livro aqui também. No mesmo pacotinho veio Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, de uma das protagonistas ali do iCarly, que parece que a mãe dela Esse aqui é um livro meio de memórias, porque a mãe dela era uma mulher, assim, terrível, e aí ela conta... E minha filha tá aqui do lado falando também. Mas ela conta um pouco sobre a vida dela e o relacionamento complicado com a mãe dela, né? Então, eu fiquei interessada. Eu assistia a iCarly quando eu ia na casa dos meus primos, porque eu não tinha televisão fechada na época, quando eu era mais nova, assim. Mas eu gostava bastante de assistir, então fiquei interessada quando eles sugeriram de enviar essa edição aqui pra mim. E vai sair uma série também, né? Então, eu estou empolgada ali pra assistir a série. E também, eles me enviaram um que eu tava desejando muito, que foi um livro de literatura juvenil, né, de livro mais jovem, de livro infantil, que é Quando as Estrelas se Espalham. Esse daqui é uma graphic novel, né, uma HQ, e tá muito bonitinha essa edição, gente, de verdade. Eu tava louca pra ler. Ele vai tratar sobre imigrantes, né, no campo de refugiado no Quênia. E eu tava louca pra ler quando eu vi esse lançamento. Também que era um livro que eu quero deixar pra coleção da minha filha quando ela crescer. E eu também tava louca, assim, pra conhecer mais sobre essa história, porque ele recebeu vários prêmios, né? Como melhor livro infantil, melhor livro do ano, menção honrosa, finalista de vários prêmios, vencedor de outros prêmios, enfim. Ele chamou bastante atenção, então eu tava muito a fim de ler essa história. Então esses foram os livrinhos que o pessoal da Universos aí me encaminhou, então muitíssimo obrigada. Lerei todos eles e contarei para vocês. Inclusive, estou querendo ler Sanduíche e essa graphic novel durante a Maratona Literária de Inverno do Geek Freak, que vai acontecer aí em julho. Não sei se quando esse vídeo sair já vai estar acontecendo essa maratona, porque esse vlog ele está durando assim... uma eternidade, porque não é todo dia que eu consigo gravar, não é todo dia que eu estou conseguindo ler, avançar nas leituras, mas é isso. Aproveitando que eu tô falando aqui de leituras, eu finalizei o audiolivro de Matilda. Esse é um livro que eu gosto bastante, é uma história que eu gosto bastante, eu gostava muito do filme quando eu era mais nova, foi um filme que lançou no ano que eu nasci, e eu gostei muito de assistir, eu acho ele um filme mágico, assim, sabe? Literalmente, né? Porque a Matilda, ela tem alguns poderes. E eu tava muito afim de ler o livro, de conhecer o livro também. E aí eu aproveitei pra ouvir o audiolivro, que é uma história mais leve, assim. E esse é um livro que eu quero muito comprar também pra coleção da minha filha. E outros livros do mesmo autor também, que eu já vi vários outros ali, vi até um box ali na Amazon, com Matilda e outras edições de outras histórias. Então é um box que eu quero comprar pra deixar na coleção dela futuramente. E, enfim, é um livro gostoso de ler, é um livro infantil, assim, bem leve, bem divertido, tem toda essa parte de magia, é muito parecido com o filme. Algumas coisas ali, né, tem uma alteração ou outra e tal, mas assim, ele é muito parecido, ele lembra bastante o filme. Eu até reassisti depois que eu terminei, né, picadinhos durante alguns dias, mas eu reassisti esses dias Matilda, e eu gosto bastante do filme mais antigo. O musical eu lembro que eu já assisti, eu também gostei, mas eu assisti só uma vez, né? Eu tenho um carinho aí maior pelo filme mais antigo. Mas é isso. Essas foram as novidades e também relacionada à minha leitura. Eu estou finalizando Todas as Cores da Escuridão. Estou em 75% mais ou menos, mas eu vou vir comentar com vocês sobre esse livro um pouquinho mais pra frente. Já que esse se tornou um vlog com vários livros novos, eu quero mostrar dois que chegaram por aqui. O primeiro é 1222, da autora Anne Holt, publicado pela editora Fundamento. Eu recebi deles esse exemplar. Eu não li nada da editora, não, da autora ainda. E eu fiquei empolgada porque promete ser
um fenômeno ali do suspense da literatura internacional. É uma mistura de Larson e Agatha Christie, então eu fiquei curiosa para fazer essa leitura. Agora que eu vi que veio danificado, que triste, veio um monte de página rasgada na prensa. Oh, que triste, vai dar pra ver? Vai. Uma tristeza, mas enfim, gente, estou empolgadíssima para fazer essa leitura e comentar com vocês aí, então, nos próximos vídeos, nos próximos vlogs ou shorts, espero que vocês me vejam comentando sobre essa leitura aqui. É uma obra de arte do suspense e realmente não dá pra parar de ler, e vocês sabem que eu amo suspense. Aqui atrás tá escrito assim: a 1.222 metros de altitude, um acidente de trem, uma impiedosa nevasca, um hotel centenário e um assassinato. Deve ser incrível, gente. Tem vários livros dessa autora publicados por essa editora, então eu vou deixar aqui embaixo o link da editora pra vocês, e até porque eu tenho um cupomzinho de desconto, então é Yasmin5, eu vou deixar tudo aqui na caixinha de descrição pra vocês conferirem. Se vocês se interessarem por esse livro e por outros da editora, o cupom funciona e também é cumulativo com outras promoções ali que estão no site, então aproveitem o cupom e eu espero que eu goste muito dessa leitura. Estou ali com as expectativas bem altas. E outro livro que chegou por aqui foi um lançamento que eu li um pouco antes do lançamento, fiz algumas publicações lá no Instagram. Se vocês não me seguem, o link também vai estar aqui na caixinha, que foi o Indie Weaver. Eu recebi agora a edição física, então passei todas as minhas anotações ali, as minhas marcações para edição física também. E, gente, essa edição tá perfeita. Tem em capa dura também, uma versão em capa dura. Veio com algumas coisinhas, eu já acabei guardando, mas veio com um marcador de página maravilhoso, incrível. Tem unboxing lá no Insta, então, pra vocês verem todos os brindes que vieram. Veio bottom, veio um pingentinho também, um pingentinho de corrente também. Veio este pôster incrível, o pôster eu deixei dentro do livro. Veio esse pôster maravilhoso. Então, eu mostrei tudo lá no Insta pra vocês quando eu gravei o unboxing, mas veio também essa Romantasia aqui, que é um lançamento da Record no selo da galera. E eu fiquei muito empolgada, eu li, eu devorei essa história, eu achei super interessante. A gente tem uma promessa que vai ser o novo Acotar aí, então eu nunca li Acotar, mas eu sei que muita gente ama, então assim, as expectativas já foram muito altas. A gente vai ter uns seres que são chamados de Halflings. Eles são seres que têm magia e a nossa protagonista é uma Halfling. Ela tá ali presa e ela acaba sendo meio que resgatada / sequestrada por um outro comandante que acaba levando ela ali pra umas terras diferentes. Só que ele meio que não sequestra ela, assim, começa a surgir uma relação entre os dois, um desenvolvimento ali de um relacionamento. Ela acaba descobrindo muitas verdades sobre os poderes dela, sobre profecias, enfim, sobre várias coisas da magia, assim, então eu achei bem interessante. E é uma romantasia, então pra quem gosta aí de romances, pra quem gosta dessa coisa de magia, pra quem curte esse tipo de história, eu acho que vai gostar. Foi um dos favoritos desse ano, então eu tô ansiosa pra continuação. Mas é isso. Esses foram mais 2 livrinhos que chegaram por aqui nesse meio tempo. E eu estou seguindo nas minhas leituras e eu venho comentar com vocês aí o que tá acontecendo. Agora eu já posso encerrar esse vlog, porque eu finalizei a leitura de Todas as Cores da Escuridão. E esse livro se tornou um dos meus favoritos. Esse livro é um suspense, eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês sobre a história dele, mas aqui a gente vai conhecer a história do Pat. Ele é um menino que acaba salvando a vida de uma moradora ali da cidade, de uma garota que estava sendo sequestrada. E ele acaba sendo sequestrado no lugar dela, né? E a gente vai acompanhar um pouco dessa época do sequestro, a gente vai acompanhar um pouco dele no cativeiro com uma outra menina, e a gente vai acompanhar um pouco da sua vida após ele ser libertado. Porque sim, gente, a história ela não gira em torno do sequestro, tudo isso acontece bem no começo do livro, sabe? A gente sabe que ele vai ser libertado e a gente vai acompanhar o quanto esse sequestro mudou a sua vida, moldou a sua vida, né? Ele é libertado, mas a que custo, sabe? Do seu psicológico. E a gente vai acompanhar a busca incessante dele pela garota que estava com ele no cativeiro, que é a Grace. E ele volta falando dela, ele meio que torna a vida dele pra encontrar essa menina.
para tentar descobrir quem que ela é realmente, sabe? Para tentar desvendar esse mistério de quem que era a garota, porque o lugar que ele tava era um lugar escuro, ele não conseguia ver o rosto. Então, tudo ele se baseia nas conversas que eles tinham. E todo mundo acredita que essa garota, ela é fruto da imaginação dele, sabe? De um garoto que foi traumatizado ali pelo sequestro, pela fome, pelo que ficou muito tempo ali, né, preso. E todo mundo acredita que essa garota é fruto da imaginação dele. Então ele passa todos os anos da vida dele em busca dessa menina, que todo mundo julga ser da imaginação dele. E a gente vai acompanhar as pessoas ao redor nessa cidade pequena. Então a melhor amiga do Pat, que é a Sente, é uma das personagens principais desse livro, é a responsável por ter encontrado o Pat a tempo de salvá-lo. E ela é uma protagonista que ela tenta fazer de tudo pra ajudar os outros, sabe? E a gente vai ter tanta coisa no fundo dessa história, porque não é só isso, não é só a busca do Pat pela Grace. A gente tem os personagens secundários que são tão carregados de coisas, de histórias e de momentos que a gente fica imerso. Esse é um livro que ele é um suspense, ele é um thriller, mas ele traz muito drama. Então a gente tem personagens assim muito profundos. Em alguns momentos eu acredito que o autor podia ter enxugado um pouquinho, sabe? Ele dá aquela enroladinha, tanto que é um livro bem grosso. Mas no geral, esse é um livro que ele traz muita coisa sobre o certo e errado, sobre a luz e a escuridão realmente, sabe? O que a gente é capaz de fazer para defender as pessoas que a gente gosta, para tentar buscar uma certa justiça por nós e pelos outros também. Então, assim, gente, é um livro com muitas camadas, assim, todos os personagens têm muitas camadas e a gente vai desvendando. E o final desse livro me deixou, assim, maravilhada. É um final fantástico, é um final que eu acho que fez jus aos nossos protagonistas, fez jus à história dos nossos protagonistas. Enfim, gente, é um livro que me deixou imersa. Eu fiquei muito interessada na trama, todos os personagens são interessantíssimos. Todo o enredo ele vai te prendendo e os capítulos eles são curtos, mas sempre tem alguma coisinha, sabe, para acrescentar, algum diálogo muito profundo sobre a natureza humana, sempre tem alguma coisa, entendeu? E como eu falei, apesar de podia ter enxugado alguns capítulos, né, colocado alguns capítulos meio juntos ali, para dar uma enxugada nessa quantidade de páginas, ainda assim eu acho que é um livro que ele cria um clima. Sabe, ele cria um clima de tensão, ele cria um clima de drama, ele cria um suspense e você vai ficando ali, você vai ficando imerso, você vai torcendo pelos personagens, você vai aprendendo sobre cada um deles, aprendendo junto com eles, você vai ficar com raiva dos personagens, você vai ter pena, você vai entender, você vai querer, tipo, simplesmente dar um abraço nesses personagens, porque eles são fantásticos e a gente vai ver muito sobre a natureza humana e esse drama todo, que pode ter na nossa vida, sabe? É um livro que não é pra todo mundo, ele tem algumas cenas mais pesadas, assim, né, de, enfim, violência, principalmente contra a mulher, alguns diálogos mais pesados, algumas coisas mais tensas, ele já trata de um tema mais tenso, né, que é um sequestro, mas, gente, assim, é fantástico, é muito interessante, se você gosta de suspense com personagens profundos, mas um suspense que ele não foca só na investigação ali, ele traz um pouco sobre a investigação, principalmente a Sente, ela se torna ali uma pessoa muito importante no centro de investigação, não só para tentar encontrar o Pat quando ela era criança, mas também como adulta. Então a gente vai ter uma investigação sim, a gente vai ter um suspense, mas se você gosta de um drama, eu acho que vocês vão gostar desse livro, de verdade. Ele mistura muita coisa sobre a natureza humana, ele mistura personagens muito profundos e eu fiquei assim encantado o quanto o autor conseguiu me deixar presa e conseguiu me conectar com esses personagens, sabe, o tempo inteiro. Então, foi um favorito do ano, é uma ótima indicação pra vocês, pra quem curte esse gênero. É um livro intimidador, porque ele tem aí quase 600 páginas, mas no final vale a pena, sabe? Então, fica aí a dica de um dos favoritos do ano. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio longo, meio caótico, com rotina, muitos livros novos, porque chegou muita coisa por aqui essas últimas 2 semanas, e também várias leituras interessantes, incluindo aí um favorito do ano. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!